versículo 40 e depois o versículo 52. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo, ou melhor, do versículo 40 e depois o versículo 52. Estou grato a Deus também de estar na companhia do pastor José Ricardo. É um companheiro que tem por diversas vezes me acompanhado, também um homem pregador da palavra de Deus. Conheço já há 20 anos e aprendi muito durante todo esse tempo de amizade. Para mim é uma honra muito grande poder ministrar, embora seja um desafio estar diante dele, porque é um exímio pregador, pastor. E inclusive eu quero, não sei se eu tenho legalidade para isso, mas eu já digo, quando quiser convidá-lo para ministrar, tenho certeza que será muito proveitoso. Deus abençoe a vida do pastor José Ricardo. Todos acharam? Amém? Amém. Lucas, capítulo de número 2, versículo 40, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O versículo 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória ao Senhor Jesus. Queridos, pautados sobre esta porção escriturística, eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema Segredos do Crescimento. Eu acredito que Deus tem algo para tratar com algumas vidas que chegaram a este ambiente desejosos de ouvir a voz do nosso Deus. E antes que eu pudesse iniciar ministrando, eu queria que você, por gentileza, olhasse para a pessoa mais bonita que estiver perto de você, olhasse para ela e dissesse assim: você fica mais bonito rindo. Queridos irmãos, nós estamos diante do Evangelho escrito por um homem chamado Lucas. A igreja sabe muito bem que este homem era um gentil. Ele teve a oportunidade de ser alvejado pela graça de Deus. E ao ter um encontro pessoal com o Evangelho, sentiu a necessidade de compartilhar com outras pessoas as benécias do Evangelho. Desta feita, ele decide escrever uma carta. Carta esta que posteriormente seria tratada como o primeiro livro a tratar da eclesiologia, a história da igreja primitiva. Este livro, que leva o seu nome, o Evangelho de São Lucas, é na verdade uma carta que traz a narrativa e a descrição de como tudo começou. Ele tem como objetivo trazer à tona a biografia de Jesus Cristo, o fundador do cristianismo. O seu alvo é dirigir as informações colhidas no decorrer de várias entrevistas a um certo homem chamado Teófilo,
O propósito de Lucas era evangelizá-lo. Quando nós atentamos e fixamos os nossos olhos para as páginas seletivas do Evangelho escrito por Lucas e nos deparamos com os primeiros capítulos, iremos perceber que Lucas está trazendo à tona algumas informações sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A saber, Lucas está enfatizando o crescimento de nosso Senhor Jesus. E no versículo 40, ele usa a expressão, e o menino crescia. Quando nós folheamos a Bíblia e nos deparamos com o versículo 52, observamos a expressão do mesmo escritor destacando da seguinte forma: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Logo, se estaremos à disposição de falar sobre crescimento, não há exemplo mais adequado, exemplo mais perfeito de que o nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas, ele vai tratar do crescimento de Jesus a priori em pelo menos 3 aspectos. Ele diz que Jesus cresceu em estatura. Ele está fazendo alusão à sua infância. Ele está narrando o fato de Jesus ter crescido em um processo natural biológico, como as demais crianças da sua época. O que ele está nos ensinando é que Jesus respeitou o processo natural do crescimento. E o pastor Gasparini citou um pouco sobre isto no início desta reunião, quando utilizou a palavra tempo. Jesus, mesmo sendo o Verbo encarnado, compreendeu a necessidade de crescer respeitando um dia após o outro. O que significa é que Jesus não cresceu da noite para o dia. Jesus brincou como as demais crianças. Jesus viveu como as demais crianças. Então o texto está nos informando que o primeiro aspecto do crescimento de Jesus foi o aspecto biológico, humano. Depois ele enfatiza: Jesus cresceu em sabedoria. Então, o evangelista agora está olhando para o crescimento de Jesus por outro prisma. Ele está atentando para o caráter e a conduta de Jesus. Quando ele diz que Jesus cresceu em sabedoria, ele estava enfatizando que no decorrer do seu crescimento, Jesus ia se tornando um homem que tinha testemunho e a sua vida não tinha manchas. Ninguém tinha legalidade para apontar o dedo e tentar colocá-lo em maus lençóis por conta de alguma experiência do passado que lhe impedira de desencadear o seu ministério aqui na terra. E depois o evangelista destaca que, além de crescer em estatura e em sabedoria, Jesus cresceu em graça. E a palavra graça, a igreja sabe que vem de um termo grego que significa favor imerecível. Mas o contexto em que isto está aplicado
está apontando para o desencadear de um propósito. Ou seja, quando o texto diz que Jesus crescia em graça perante Deus e perante os homens, é que no decorrer da sua trajetória, ele ia galgando os degraus necessários e alcançando o propósito a qual ele foi designado por aquele que o enviou a esta terra. O que significa é que Jesus, a cada momento que vivenciava, ele ia alcançando o propósito designado pelo Pai. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em graça perante Deus e perante os homens, eu acho isto interessante, porque a colocação está correta. Jesus não cresceu perante os homens e depois perante Deus. Jesus cresceu primeiro perante os olhos de Deus e consequentemente cresceu em graça perante os olhos dos homens. E por que eu enfatizo isto? Porque existem muitas pessoas que ganham glamour, que ganham muitos aplausos, que ganham elogio dos homens, mas que não crescem em comunhão, em relacionamento e em intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a questão do crescimento, ao longo das páginas sacrossantas, nós iremos perceber que o apóstolo Pedro enfatiza em sua segunda carta, no capítulo de número 3, e o versículo 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. A ele seja dada a glória e o louvor, desde agora para toda eternidade. Amém. O apóstolo Paulo também fez menção sobre a relevância do crescimento, quando escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 15, ele disse: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo. Quando nós olhamos para as referências que ora foram citadas, entendemos, em primeiro lugar, que o crescimento é uma necessidade humana, e mais do que isso, é uma ordem de Deus estabelecida para mim e para você. Aí reside o primeiro segredo do crescimento, é que é uma ordem de Deus. Com Deus, você não pode optar em querer ou não crescer. Com Deus, você deve crescer. Por quê? Porque Deus não aceita a hipótese de um homem e uma mulher dizer que teve um encontro com Cristo e permanecer em uma vida estagnada, em uma vida opaca, anêmica e cadavérica. Eu estou falando de crescimento em todas as esferas da sua vida. Eu estou falando de crescimento para você que vai ingressar nos corredores da faculdade este ano. Eu estou falando de crescimento para você que noivou e pretende se casar. Casamento também é crescimento. Eu estou falando de crescimento para aqueles que estão concluindo a faculdade e procurando mercado de trabalho. Eu estou falando de crescimento para aqueles que têm uma chamada ministerial,
Você não pode aceitar viver o ontem hoje. O ontem já passou e hoje Deus tem uma nova experiência para a sua vida. Perceba que quando o povo de Deus, Israel, estava no deserto, Deus determinou que todos os dias iria mandar o maná para o povo, e o povo deveria colher o maná para o dia. Entretanto, não se deveria pegar o maná e esconder ou guardar para o dia seguinte, porque Deus já havia estabelecido um propósito, cada dia uma experiência de providência. O que é que o pastor está dizendo com isto? Se Deus providenciou um milagre em um momento de extrema necessidade que você viveu no passado, e você está estagnado pensando que Deus não pode fazer novamente um milagre de prosperidade, de suprir, você está estagnado, você está precisando evoluir. Você precisa entender que Deus tem mais do que Ele já entregou nas tuas mãos. Então perceba que chegou a hora de crescer. O crescimento é uma ordem estabelecida por Deus. Lucas capítulo de número 13, a partir do versículo de número 6. Jesus estava com os seus discípulos e decidiu contar uma parábola. E nesta parábola ele descreve, ele narra que um certo proprietário de uma terra decidiu plantar uma figueira entre a vinha. E no decorrer do tempo, este proprietário ia observando a evolução, o desenvolver daquela figueira, até que chegou o dia que o proprietário chegou a uma conclusão. Ele chamou o seu empregado e determinou que deveria cortar aquela árvore. Agora escute a expressão que Jesus utilizou. O proprietário olhou para o empregado e denunciou a árvore, dizendo: corte esta figueira e lance-a fora, porque ela está ocupando o espaço inutilmente. Quando eu comecei a refletir sobre esta parábola, Deus me fez entender algo. E o que foi, pastor? É que o crescimento não estava acontecendo com aquela figueira, mas ela estava evoluindo. Era aparência, e aparência não é fruto. Crescimento com Deus é fruto. Crescimento não é igreja cheia, é igreja que vê vidas se convertendo. Crescimento não é se vestir bem, crescimento é desenvolver fruto. Então o dono disse: ela está ocupando espaço inutilmente. Deus entende as tuas fraquezas, Deus compreende os teus limites, Ele entende quando você tropeça, mas tem uma coisa que Ele não aceita de mim e de você, é que você seja, me permita a expressão, alguém inútil no seu reino. Com Deus tem que dar fruto, com Deus tem que evoluir, com Deus tem que crescer. Olha para alguém que está aí do teu lado. Se você tem coragem, diz para ele: tem que crescer. Tem que crescer. Aleluia.
necessidade. Mas você precisa compreender algo sobre o crescimento. O crescimento não acontece em meio às festas. O crescimento não acontece em meio aos aplausos. O crescimento não acontece em meio aos elogios. O crescimento acontece em momentos de dores. E se você não estiver disposto a enfrentar as dores, você não irá crescer. Se você não estiver disposta a trafegar a estrada das dores, você não irá evoluir. Como assim, pastor? Esta luta que você está enfrentando não é para te matar. Este problema que está afligindo o teu coração não é para te sepultar. Na verdade, se trata de Deus te moldando e te fazendo evoluir. Senhores, você não cresce. E a igreja precisa entender que as dores faz parte do processo do crescimento. Você está chorando hoje, é o primeiro sinal que você está crescendo, de uma forma ou de outra. Pastor, eu estou chorando porque o relacionamento não deu certo, eu acabei. Você está crescendo. Pastor, eu estou chorando porque hoje eu fui demitido, mas você está crescendo. Pastor, eu estou amargurado, chorando por conta de resultados modestos e desagradáveis mediante escolhas precipitadas que eu fiz na minha vida tempos atrás. Você está crescendo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós olhamos para a Bíblia, nós iremos encontrar uma mulher que decidiu pular o processo das dores. Ela queria crescer, mas ela não queria as dores. E eu estou me referindo à mulher do patriarca Abraão. Quando Deus convidou Abraão a sair de Ur dos Caldeus, ele fez a promessa que dele sairia uma grande nação, ou seja, crescimento. Agora aquela mulher olhava para a sua posse, o seu corpo físico, e entendia que não tinha condições de gerar, porque Sara, na verdade, estava com 75 anos de idade, quando Deus fez a promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E o tempo foi passando ao ponto que chegou a 24 anos de espera, e nenhum filho Sara conseguiu gerar. Antes dos 24 anos, Sara teve uma estrambólica ideia de deitar o seu esposo com a escrava Agar, para que a escrava concebesse o filho, e concebendo o filho seria deles. Mas entenda, ela queria crescer pautada no credo nas dores de outro. Ela queria crescer mediante o sofrimento de outro. E Deus olhava no céu e dizia: esse negócio não vai dar certo. Mas não tem para onde, ela vai ter que passar o processo da dor. E de repente nasceu Ismael, o filho da escrava, e trouxe tormento, trouxe dores, ao ponto que ela decidiu colocar a escrava com filho e tudo para fora da sua casa. E um dia o anjo apareceu para Abraão novamente e ratificou a promessa de 24 anos atrás, quando o anjo disse para Abraão que Sara conceberia um filho. Ela estava por trás, olhou e riu. O anjo olhou para ela e disse: porque tu riste, o filho será chamado Isaque. E dado o tempo necessário, agora Sara, com mais de 80 anos,
começa a sentir os sintomas da gravidez, sente enjoo. E vocês mulheres sabem que a gestação é algo complicado na meia-idade. Imagina uma mulher na terceira idade, cabelos grisalhos, sentindo dores, andando de um lado para o outro, querendo fugir das dores. Eu entendo, pastores, que havia hora que Sara chorava e dizia: Deus, arranca esta dor do meu corpo, tira esta dor. E Deus não fazia absolutamente nada. E chegou a hora de dar a luz, e para minha surpresa, Deus não usou anestesia, porque com Deus só podemos crescer mediante as dores. Estou vendo Sara gritando e Deus dizendo: está crescendo. Eu estou vendo Sara chorando, gemendo, e Deus está dizendo: agora está crescendo da forma certa. Não está dependendo de lágrima de ninguém para crescer. Deus está mandando eu dizer nesta noite: ei, você vai ter as suas próprias experiências. É muito bonito contar os testemunhos alheios, mas é mais lindo quando Deus te faz viver os teus próprios testemunhos. E mediante a dor, e mediante as circunstâncias, Deus te dará a estrutura, Deus te amparará, Deus te sustentará, e a promessa acontecerá. Você está crescendo. Olhe para alguém e diga: você está crescendo. Você está crescendo. Você está chorando, mas está crescendo. Estão te perseguindo, mas você está crescendo. Estão te defamando, mas Deus está te fazendo são muitas pedradas, mas faz parte. Essas pedras não é para te matar, não é para te sucumbir, não é para te sepultar. Deus está usando cada dor para te fazer crescer na terra dos viventes. Mas eu preciso declarar outra verdade aqui. Não há crescimento sem oponência. Além das dores, você terá que lidar com aqueles que irão se levantar contra o teu crescimento. Meu Deus! E a Bíblia apresenta sobejas provas de homens e mulheres que eram anônimos e se tornaram ícones nas páginas sacrossantas porque vivenciaram grandes crescimentos. Eu poderia citar alguns aqui. Então, entre eles, eu citaria, por exemplo, Isaac. Isaac, filho do patriarca Abraão, sentiu a necessidade de migrar para uma terra que tivesse água, porque a terra em que ele estava vivendo com o rebanho não tinha suprimento. E quando ele chegou na terra de Gerar, o filisteu resolveu enxotá-lo, jogá-lo para dentro de um vale. Enquanto o filisteu Abimeleque lutava contra o crescimento de Isaac, Isaac prosperava e crescia mesmo dentro do vale. Porque não citar o jovem José? Os seus irmãos o jogaram dentro de uma cisterna, arrancaram a sua túnica, mancharam com sangue de animal, levaram a notícia para o pai e disseram: ele morreu, ele não está mais entre
entre nós. E enquanto tentavam destroçar a sua biografia e discorrer com más informações, Deus estava conduzindo José para o Egito. No Egito, sendo vendido como escravo, a perspectiva é que ele morreria como escravo, mas a coisa ficou pior. Uma endemoniada esposa de Potifar decidiu abrir a boca e defamá-lo, caluniá-lo. Jogaram José dentro do cárcere egípcio, e ali durante vários anos José chegou momentos em que ele sentiu a dor da solidão, o abandono dos seus irmãos, a distância e o aconchego do abraço do pai. Mas uma coisa não lhe faltou: a companhia do Deus que escreve as nossas histórias, independente das dores que nós vivemos. E de repente, enquanto tudo era contra José, a Bíblia diz que José sentou no trono do Egito. E o que não dizer de Davi? Davi, que foi escolhido segundo o coração de Deus, mas essa escolha incomodou o rei Saul, que mais de 10 anos correu com emboscadas e ciladas para tentar destruí-lo, matá-lo. E durante tanto tempo Davi se esquivando, e Saul com o propósito de impedir o seu crescimento, mas não teve para onde. Chegou o dia que Deus foi até Davi, trouxe novamente para Jerusalém, o colocou dentro do palácio e o fez assentar no trono real, porque o crescimento quem estabelece é Deus, quem determina é Deus. Não é a tua articulação humana, não é porque você se expressa bem que Deus vai te levantar, não é porque você tem veste bonita, faz parte da nobrecia, sangue real, que Deus vai te exaltar. Não, rapaz, é porque Deus, quando decide levantar, Ele levanta até aquele que está por trás das ovelhas. Quando Deus decide fazer crescer, o homem cresce, queira o inferno ou não queira, queira as potestades ou não queira, queira Satanás e todos os demônios do inferno. Se foi Deus que estabeleceu que você vai crescer, você irá crescer para a honra e a glória do nome dele, do nome dele, do nome dele. Se você pode, levante a sua mão e adore. Ele manchou, repó, Deus está liberando aqui renovo para a tua vida. Você que chegou aqui se arrastando, você que chegou aqui cambaleando, Deus não permitirá que você pare na metade da jornada. Há um propósito de Deus para a tua vida, e o propósito é crescer, é crescer, é crescer, é crescer. 2019, ano de buscar mais a Deus e crescer, e crescer, e crescer. Fique de pé comigo, por favor. Oh, coisa do céu, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao eterno, aleluia. Pela tua presença. Isso mais alto, querido. Deixa eu dar uma